A paz do Senhor, eu saúdo a toda a igreja do Jardim Maia, a Sala Esther, a todas as salas da EBD e a todos aqueles que receberem esse vídeo, essa aula online. Hoje nós falaremos a aula de número 3, continuando o estudo da igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, a carta escrita aos Efésios por Paulo. Nesse trimestre nós estamos estudando essa revista, ok? Ela tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um estudo da epístola aos Efésios. Estamos na aula de número 3, esta aula aqui, e nós vamos falar de um tema bem polêmico. Vamos falar sobre eleição e predestinação. Um conceito amplamente discutido, abordado, falado na igreja, mas que gera bastante dúvida entre os povos cristãos, os povos pentecostais e, por que não dizer, todos os crentes, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre eleição e predestinação. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 5, e diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nesses dois versículos, Paulo fala que o Senhor, antes da fundação do mundo, ele já havia eleito para que nós fôssemos separados em Cristo Jesus. E também que Deus já havia nos predestinado para a salvação em Cristo Jesus. A verdade prática, segundo a sua presciência, a qualidade de Deus de ser onisciente, onipresente, né? De estar em todos os lugares e conhecer todas as coisas, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura de classe. Nossa leitura de classe, nós já fizemos essa leitura na aula anterior e vamos repeti-la hoje aqui. Ela está em Efésios, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 12. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo, nesses dois versículos, demonstra primeiro a questão da eleição e depois a questão da predestinação, sempre colocando como questão base o fato de nós estarmos em Cristo Jesus. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tomou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Essa leitura traz um conceito, que é o conceito da eleição e o conceito da predestinação. Vamos entender primeiro
O que significa a palavra eleição? Eleição significa separado. Vamos colocar um exemplo bem simplista para ajudar na interpretação dessa palavra. Quando nós temos o processo eleitoral, em que nós elegemos os nossos prefeitos, governadores e até o presidente da República, nós temos diversos candidatos, mas apenas um vai ser eleito. Esse vai ser separado para designar aquele cargo específico que está concorrendo naquela eleição. Esse é um exemplo bem simplista para você entender o que é ser eleito por Deus. Alguém que é eleito, ele foi separado, ele foi deixado escolhido, vamos colocar assim, ok? O outro conceito que nós falamos aqui é o conceito da predestinação. E aqui começa a ficar um pouco confuso, eu vou tentar colocar de uma forma bem simplista também. Deus, em sua imensa sabedoria e onisciência, onipresença, ele já era Deus antes mesmo da fundação dos tempos e da fundação da terra e de todo o universo. Então, como ele sabe todas as coisas, tudo que vai acontecer, tudo que já foi, aos olhos de Deus todas as coisas lhe são presentes. Então Deus já sabia lá na fundação da terra que ele criaria o homem, que o homem seria feito imagem e semelhança dele, que esse homem um dia pecaria e que esse pecado o separaria de Deus, lhe faria uma divisão com Deus e que seria necessário um plano para resgatar a comunhão de Deus com esse homem. E esse plano nós chamamos de plano da salvação. Esse plano incluiria o sacrifício de Jesus para que o homem fosse salvo. Até aqui bem tranquilo, porque todos nós conhecemos bem o sentido do plano da salvação. Então Deus planejou todas essas coisas antes mesmo de que o mundo fosse formado. Deus já sabia que essas coisas aconteceriam. E Deus sabia mais. Deus sabia que após o sacrifício de Jesus, haveriam pessoas que se converteriam a Ele, que acreditariam que Ele era o Messias, que acompanhariam, que se converteriam e que seguiriam a Ele. Mas existiriam pessoas que o rejeitariam. Deus já tinha essa ciência. Então, nós devemos observar que Deus não elegeu indivíduos, como numa eleição de governadores, onde nós elegemos apenas um que vai comandar todo aquele estado. Mas Deus elegeu um povo que foi separado. Quem é este povo? Esse povo é todos aqueles que creram na mensagem do Senhor Jesus, aceitaram Ele como Salvador das suas vidas, se batizaram nas águas em nome de Jesus e vivem uma vida com Jesus. Este povo nós chamamos de igreja. Este povo é o corpo e o Senhor Jesus é a cabeça. É esse povo que foi eleito e não alguns indivíduos que foram separados para receber as bênçãos do céu e da vida eterna, enquanto outros simplesmente por não serem eleitos, estariam condenados ao fogo eterno, à perdição eterna. Esse conceito de alguns salvos, alguns condenados, é um conceito que João Calvino apresenta, interpretando as Escrituras, mas que contrapõe a vários pontos da nossa Bíblia Sagrada. Pontos como aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da vida. Pontos que vão em Pedro, Apocalipse e em tantos evangelhos que nós poderíamos citar aqui durante muito tempo nesse vídeo, em que Deus fala claramente que a salvação está para aqueles que ficarem até o fim. Então, o conceito de uma vez salvo, salvo para sempre, não é algo que tem base bíblica, que se sustente. A salvação é um processo que se inicia na conversão e que você vai levar até o fim da sua vida,
seja ela no arrebatamento da igreja, seja ela quando Jesus te buscar individualmente. Nesse momento se finda a nossa jornada aqui na terra, o nosso processo de santificação e se consuma o nosso encontro com o Senhor Jesus. Então vamos recapitular. Nós, assembleianos, acreditamos na visão de Armínio, em que Deus, na sua onisciência, Deus, sabendo da existência de todas as coisas que aconteceriam, separa, elege um povo, e esse povo será o povo salvo, esse povo será o povo que segue a Jesus, esse povo será o corpo de Jesus, esse povo será a igreja. Dentro desse mesmo conceito de que Deus já sabia de todas as coisas, Ele predestina esse povo para a salvação. Essas pessoas serão salvas. Por quê? Porque elas creram na mensagem, deram ouvidos à voz do Senhor e seguiram os ensinamentos de Jesus, abraçaram a Jesus como Salvador das suas vidas. Eu recebi uma ilustração no WhatsApp e eu acho que ela vem bem a calhar para entender bem o conceito de eleição e predestinação. Imaginemos que a salvação seja um barco e que todos nós que somos eleitos estamos dentro desse barco e que o nosso piloto que comanda esse barco é o Senhor Jesus. E o destino desse barco é a vida eterna. Então, todos nós eleitos estamos dentro do barco da salvação, caminhando para a vida eterna. Se alguém se converte a Jesus e aceita a sua mensagem e começa a professar que Jesus é o Salvador da sua vida, ele entra para o barco. E se alguém que está dentro do barco resolve pular fora, ele está fora do barco que vai para a salvação. Dessa forma, não existe eleitos para o céu e eleitos para o inferno, mas apenas um povo que chegará até o final do percurso dentro do barco, e esse povo será salvo. Ficou mais fácil de entender? A gente ainda tem alguns pontos para falar e eu quero seguir a questão que está colocada na nossa revista, tá? Eu sei que algumas irmãs ainda não estão com a revista. Se tiver interesse em receber a revista em casa, receber a revista aí na segurança do seu lar, sem ter que fazer maiores deslocamentos, entre em contato com a gente, deixa um recado aqui no YouTube, deixa um recado no grupo do WhatsApp, mas comunique-se com a gente para que a gente possa entregar na sua casa o material e você poder acompanhar a aula com total segurança e também com total dedicação ao aprendizado da palavra do Senhor. Ok? Aproveitando, eu gostaria de falar com você que está assistindo esse vídeo. Se você está acompanhando as nossas aulas e se você está gostando do conteúdo, você pode estar curtindo o vídeo aí no nosso canal do YouTube, pode estar clicando nas notificações e assim sempre que a gente postar um vídeo da aula nova, você vai receber a notificação aí no seu celular avisando que tem vídeo novo para ser assistido, ok? Então, vamos seguir, né? Quais seriam as condições para essa eleição? A nossa revista de classe, ela tem esse tópico, quais seriam as condições para essa eleição? Se há um povo eleito, qual seria a condição para ser eleito? Qual seria a condição para ser escolhido pelo Senhor? E a condição está em estar em Jesus. A condição é estar obedecendo a Deus, estar debaixo da graça remidora de Jesus. Senhor Jesus remiu os nossos pecados, Ele retirou de nós os nossos pecados e Ele nos liga de novo a Deus. Quando nós estamos debaixo dessa condição, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós temos plena condição de sermos elegíveis para estarmos no barco da salvação. Um tópico que tem na nossa revista é uma vida santa e irrepreensível. No texto fica claro que Deus separou esse povo não é por acaso, não é somente para receber beneficências e benevolências da parte do Senhor ou para ter uma fortuna aqui na terra, mas para que esse povo seja irrepreensível, para que esse povo tenha uma vida como exemplo,
para que as outras pessoas olhem e vejam nos eleitos, nos separados, qualidades específicas de Cristo. Que eles vejam em nós condição de ser sal da terra e luz para o mundo. Essa é a função da igreja. A função da igreja é ser diferente. Não é ser parecida com o mundo, não é ser renovada, reinventada, não é refazer a bola ou fazer de novo algo que sempre foi assim. Ou agora nós precisamos fazer um evangelho diferente, um evangelho mais moderno, abrangente, inclusivo. A função da igreja é ser diferente. E não é ser diferente em vestuário, não é ser diferente numa questão externa, é ser diferente nas suas atitudes e posicionamentos. A igreja precisa ser justa, ela precisa ser santa, irrepreensível, ela precisa fazer separação entre o bem e o mal, ela precisa estar preocupada em fazer os mandamentos do Senhor, amar o próximo como a nós mesmos e amar Deus sobre todas as coisas. Como anda a sua vida com Deus? Como anda a vida da irmã Michele com Deus? Será que nós estamos irrepreensíveis aos olhos do Senhor? Será que o Senhor tem dado bom testemunho de nós? Vamos cada um fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, os nossos passos e a nossa comunhão com Deus. Nós estamos em quarentena, a nossa rotina foi mudada, a nossa vida foi colocada de uma forma diferente. E esse período talvez seja justamente para isso, para que a gente repense as nossas atitudes como igreja do Senhor. O que você tem feito pelo seu próximo? Como você tem tratado o seu próximo? O seu próximo mais próximo? Seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos? E o seu próximo mais distante? Aquela pessoa da sua igreja, da sua comum, seu vizinho, talvez aquela pessoa que não professa a mesma fé que você. Como você tem tratado? Como você tem orado? Você tem perguntado aos seus amigos como eles estão, como eles têm se sentido nesses dias de quarentena? Como tem sido a quarentena para eles? Se eles estão saindo, se eles têm alguém que vá ao mercado e faça uma compra para eles? Repense como igreja o que você tem feito, porque a verdadeira obra, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem são os nossos órfãos de 2020? Quem são as nossas viúvas? De quem nós devemos cuidar? Repense e mude as suas atitudes, porque não é o momento de você mostrar um exterior que o homem vê e julga, mas é um momento de atitudes interiores que Deus contempla. Quando o seu interior está mudado, quando o seu interior está transformado, quando Deus tocou e te libertou de todas as coisas que te incomodavam, que te faziam ligado ao homem anterior, ao homem adâmico, o seu exterior reflete isso e a glória de Deus vai ser presente na sua vida. Vamos andar mais um pouquinho no vídeo? Afinal de contas, o tempo no YouTube tem que ser um pouco mais reduzido para que o vídeo não fique cansativo e você não desista aí no meio da aula, ok? Então vamos falar da nova vida dos eleitos. Como é essa vida com Cristo? Essa vida com Cristo é uma vida de desafios, é uma vida de superação, é uma vida onde eu deixo para trás todas as coisas que não agradam ao Senhor, os meus vícios, que deixo para trás todas aquelas questões que são contrárias aos mandamentos de Deus, onde eu tomo posicionamentos não naquilo que eu quero, nas minhas vontades pessoais, mas que eu tomo posicionamento nas coisas conforme Deus me ensina diariamente que tem que ser. E para tomar esses posicionamentos de forma correta e adequada, eu preciso meditar na palavra do Senhor. Eu preciso estar na palavra do Senhor, comendo desse pão diariamente, alimentando o meu espírito, para que na hora da adversidade, na hora que eu precise controlar o meu temperamento, na hora que eu precise tomar uma atitude, eu tomo essa atitude de uma forma renovada, que eu tenha realmente
uma vida nova em Cristo Jesus. E que Cristo seja o centro dessa minha nova vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre predestinação. A palavra predestinar mostra que o destino do eleito foi feito na eternidade. Para todos aqueles que são eleitos e que se tornem parte dessa igreja através da confissão do Senhor Jesus como Salvador, a predestinação Deus formou ainda na eternidade. Predestinação é uma palavra grega que vem de um vocábulo que significa determinar. É pela preposição do pro que indica algo feito antes. Deus fez ainda na eternidade, antes de todas as coisas. Ele predestinou, ele determinou a salvação para você. Nossa, Michele, mas antes de fazer todas as coisas, Deus já sabia? Ele já sabia. Ele já sabia que você precisaria ser salvo. E por isso ele determinou que a salvação seria para os eleitos. Nossa, Michele, mas a salvação, ela é universal. Jesus veio para todos. Sim, Jesus veio para todas as pessoas. A salvação é universal. É uma graça imerecida. Todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Perante Deus não há pecadinho e pecadão, apenas pecado. Então nós não podemos julgar o pecado do próximo. Nós apenas podemos examinar nós mesmos e julgarmos os nossos pecados. Mas Deus, no seu imenso amor, Ele nos determinou, nos predestinou para que nós fôssemos salvos. Todos aqueles que crescem em Jesus, foi dada a oportunidade da salvação. Ela é universal, mas tem um detalhe, a salvação não é universalista. Ela veio para todos, mas muitos a recusaram. Muitas pessoas não acreditam em Jesus, ou não acreditam que Jesus era Deus, ou que exista a vida eterna, que exista céu, que exista inferno, condenação eterna. Muitos não acreditam que existe Deus. Então, para essas pessoas que resolveram pular do barco, ou nem entrar no barco, ou para aquelas que preferem acreditar que o barco nem existe, infelizmente essas pessoas não serão salvas. Porque você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. O amor de Deus é tão grande que Ele deu a todos nós livre-arbítrio para que nós escolhêssemos retribuir esse amor de forma voluntária. Deus poderia ter feito que o homem o amasse incondicionalmente e todos os homens o amariam. Mas Deus é amor, e amor que é obrigado, amor que é forçado, não é amor, é violência. Amor só é amor se ele for voluntarioso, se ele partir de dentro de você para outra pessoa. Deus nos amou, mesmo nós não merecendo. E nós devolvemos esse amor, retribuímos esse amor, aceitando Jesus como Salvador das nossas vidas, mudando os nossos caminhos, procurando ter uma vida diferente, procurando caminhar com as orientações do Senhor, procurando ter Jesus como centro da nossa vida, procurando ter uma comunhão com Deus. Dessa forma, nós demonstramos o nosso amor voluntariosamente e entramos no barco dos eleitos. Somos filhos por adoção. Quero falar um pouquinho sobre esse termo. Por que filhos por adoção? Nas casas judaicas era menos comum o processo de adoção, mas no Império Romano era bem comum a questão da adoção de crianças, jovens, que passavam para aquela família e a partir do momento que eles eram adotados, o patrono daquela família tinha total domínio sobre eles e eles passavam a seguir as regras da nova casa e os pais anteriores não tinham mais direito sobre aqueles filhos.
Quando Paulo usa a expressão filhos por adoção em Jesus Cristo, Paulo está dizendo que nós, gentílicos, aqueles que não são de Israel, aqueles que não são o povo de Deus do Velho Testamento, mas que fomos adotados, fomos chamados pelo Senhor e fomos enxertados no galho, na videira verdadeira. Nós agora devemos ter como pai aquele que nos chamou. O nosso patrono deve comandar as nossas vidas. Ele deve ditar as nossas regras. E o nosso pai no mundo, não estou falando dos nossos pais físicos, por favor, não me interpretem mal. Estou falando daquele costume que nós tínhamos no mundo, as coisas que nós fazíamos antes de aceitarmos Jesus, essas coisas não podem mais nos dominar. Essas coisas não podem mais ser presentes na nossa vida. Aquilo que a gente fazia ficou para trás. Agora é vida nova, é vida diferente, é uma vida separada. É uma vida para que aquelas pessoas que nos conheceram olhem e falem como a Michelle mudou, como ela é diferente, como ela está falando diferente, como ela age diferente, como ela toma atitudes diferentes quando todas as pessoas tomam por uma direção e ela toma uma atitude baseada naquilo que Deus espera dela e não naquilo que vai beneficiar ela de forma direta. É isso que nós devemos fazer. Mudança, novidade de vida em Cristo. Somos filhos por adoção, somos galhos enxertados na videira. Devemos dar frutos de acordo com nosso Pai, que é Deus. Frutos bons, porque de Deus só temos coisas boas. Quero falar sobre os privilégios dessa adoção, que são muitos, né? Não podemos deixar de falar dos privilégios dessa adoção. Um dos privilégios dessa adoção é a vida eterna que nos é ofertada, o fato de vivermos em comunhão com Deus, o fato de termos um Consolador, de termos o Espírito Santo, o fato de podermos entrar em comunhão com Deus, orarmos e nos conectarmos com Deus, o fato do Senhor estar presente nas nossas vidas, de nós podermos senti-lo no nosso coração, para que Ele faça parte do nosso lar, das nossas famílias, da nossa vida como um todo. Sem dúvida nenhuma, as bênçãos imerecidas, os privilégios de estar em Deus são muitos, muito maiores do que qualquer oferta que possa nos ser feita em relação a uma vida separada de Deus. Uma vida com Deus é uma vida em paz, é uma vida tranquila, mesmo em dias de atribulação, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias em que o vento parece soprar forte contra o nosso barco. Mas com Jesus no barco, tudo vai bem, tudo vai muito bem. E para fechar esse vídeo, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que estão acompanhando as nossas aulas online, que todas as perguntas e questionamentos, dúvidas que possam haver, podem ser deixadas aqui nos comentários desse vídeo, podem ser encaminhadas para nós através dos grupos da igreja, podem ser encaminhadas através do nosso WhatsApp, mas não fique com dúvida. Mande suas dúvidas para nós e nós vamos estar respondendo ao longo da semana. E vamos estar postando aqui no YouTube, vamos estar fazendo referência aqui no YouTube. Eu agradeço a todos vocês e desejo uma noite abençoada em nome de Jesus.